Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, que vocês tenham hoje uma quinta-feira abençoada, cheio da presença de Deus, e que tudo aquilo que você tem orado, colocado diante do Senhor, creia, confia, tenha fé, que nós temos um Deus poderoso e que faz muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Hoje eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19, e eu vou estar lendo o versículo 5 a seguir, um texto bastante conhecido, mas um texto que nos chama a atenção. E a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos e amados irmãos, essa passagem no livro de Lucas, no capítulo 19, é uma passagem bastante interessante, porque mostra para nós quando Jesus ele estava indo na região de Jericó. Nessa passagem o texto mostra para nós dois grandes feitos que Jesus fez naquele lugar. O primeiro feito foi quando o cego Bartimeu, ele clamou por 3 vezes: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele parou, e ele mandou chamar o cego e perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. E ali o Senhor operou um grande milagre e trouxe a visão novamente para o cego Bartimeu. A segundo grande milagre foi Jesus indo na casa de Zaqueu e trouxe salvação para aquela casa. Nós olhamos para a história de Zaqueu e nós vemos que Zaqueu era um homem que tinha uma posição elevada, ele era chefe dos cobradores de imposto, ele era um homem rico, e a Bíblia deixa clara, mas porém de pequena estatura. O texto diz que ele desejou querer conhecer Jesus. Ele desejou querer saber, se relacionar com Jesus. E a Bíblia deixa claro que ele era um homem de pequena estatura e sempre ao lado de Jesus sempre tinha uma grande multidão. Como que um homem de pequena estatura, sem conhecer quem é Jesus, ele vai conseguir ver por causa da multidão e também por causa do seu tamanho? Trazendo para nós, irmãos, muitas das vezes, quando nós queremos nos posicionar, quando nós queremos mudar a nossa vida, quando nós queremos ter um encontro com Jesus, vai existir muitas barreiras, vai existir dificuldades, até mesmo deficiências que vêm para atrapalhar o nosso relacionamento e o nosso posicionamento. Mas contudo, nós precisamos ser determinados, nós precisamos ter foco, porque todos aqueles que se posicionaram e que foram diante de Jesus, ele teve a sua vida transformada. Quando a gente olha para o nome de Zaqueu, no hebraico, ele quer dizer Zacai, quer dizer reto, quer dizer puro.
Mas quando você olha para a vida de Zaqueu, a fama de Zaqueu era que ele estava se enriquecendo porque ele cobrava mais os impostos. Então ele estava tendo uma riqueza ilícita, algo que não era honesto. Então esta era a fama que Zaqueu tinha, de ser um homem rico, mas porém rico porque estava cobrando a mais os impostos. E ele era judeu, e ele trabalhava para o Império Romano. Então o povo já não gostava de Zaqueu por isso, porque tudo que eles tributavam ia para os romanos. Então essa era a fama de Zaqueu, uma fama que não se condiz com o significado do seu nome. E para os judeus, irmãos, o significado do nome tem muito valor. Para o judeu, quando ele coloca o nome no seu filho, ele não é como nós, que às vezes a gente acha lindo o nome. Mas para o judeu, eles olham mais para o significado do nome. É como se o nome fosse uma profecia que ia dar um destino à vida da pessoa, sabe? Por exemplo, Abraão. O que significa Abraão? Pai de uma grande nação. Então, sempre tem um significado. Só que quando a gente olha nesse momento a história de Zaqueu, Zaqueu ele não tem uma boa fama. Zaqueu não mostra que ele é reto, que ele é íntegro, por causa da posição que ele ocupa e pela riqueza que ele tem adquirido. Só que Zaqueu, ele desejou, ele quis conhecer Jesus, ele quis ter um relacionamento com Jesus. E a partir desse relacionamento, irmãos, algo novo vai acontecer na sua vida. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus ele está em Jericó. Há uma multidão junto com Jesus. Tinha gente na frente de Jesus, tinha gente do lado de Jesus, tinha gente atrás de Jesus. Mas Jesus, diante dessa multidão, ele escolheu justamente a casa de Zaqueu para ele repousar. Sabe por quê, irmãos? Que por mais que Zaqueu não conhecesse Jesus, Jesus conhecia Zaqueu. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é onisciente, ele sabe de tudo que está acontecendo. E a hora que Zaqueu se posicionou, porque o texto deixa bem claro que ele é um homem de pequena estatura, mas porém, ele sobe em cima de uma figueira brava. Ele não desiste do seu foco, ele não desiste de querer conhecer. E ele sobe em cima de uma figueira e ele fica aguardando Jesus passar por aquele lugar. E o que eu acho interessante, irmãos, que quando Jesus vai se aproximando com a multidão, não foi Zaqueu que assinou, balançou as mãos para ele, não foi Zaqueu que gritou chamando por ele, mas o texto deixa claro que Jesus levantou seus olhos aos altos e Jesus chamou pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou repousar em sua casa. E o texto diz, irmãos, que Zaqueu não desceu triste, Zaqueu não desceu murmurando, reclamando, Zaqueu desceu com alegria, porque ele estava recebendo em sua casa uma pessoa que ele desejou a conhecer. O povo não vai entender nunca. Tem pessoas que não entendem o nosso posicionamento, tem pessoas que não entendem as nossas renúncias, tem pessoas que nunca vão entender as nossas ações de querer mudar a nossa vida, procurar viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de caráter. Zaqueu, ele se posiciona e ele chega diante de Jesus e dentro da sua casa ele fala: Senhor, o povo que está aí fora não gosta de mim. O povo que está aí fora fala que eu tenho defraudado, que eu tenho roubado. Mas eu estou disposto, Senhor, a dar a metade dos meus bens. E se isso for pouco, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Eu acho lindo isso, irmãos, porque isso mostra um homem que está querendo mudança de vida, um homem que quer ter paz de espírito, porque tem muitas pessoas que têm até dinheiro, têm até posição, mas não têm paz de espírito. Tem pessoas, irmãos, que o ambiente de amizade são ambientes de interesse, não são amizades sinceras, mas são amizades por interesse. E a gente sabe que quando a gente tem um relacionamento de interesse, não é verdadeiro. Você só vale aquilo que você tem.
Se você tem alguma posição, você vale pela sua posição. Mas se você não tem nada, você não vale nada. Zaqueu, ele poderia ter posição, ele poderia ter riquezas. Mas será que ele tinha paz de espírito? Será que ele tinha alegria? Será que ele era um homem feliz? E é isso que eu acho lindo de Jesus. Jesus não entrou na casa de Zaqueu pelo seu dinheiro, pela sua posição, mas Jesus chegou lá porque Jesus viu o coração dele e viu que havia uma alma sedenta por algo novo. Jesus começa a conversar e ter um relacionamento, e desse relacionamento o próprio Zaqueu vai falando, o próprio Zaqueu vai confessando, porque não existe, irmãos, perdão, não existe misericórdia se nós não confessarmos os nossos pecados. Não existe mudança, não existe transformação se nós não confessarmos o nosso pecado e queremos uma mudança. E Zaqueu falou: Senhor, se é o dinheiro que vai atrapalhar a minha transformação, se é o dinheiro que vai atrapalhar a minha paz, se é o dinheiro que vai atrapalhar a minha comunhão que eu estou tendo com o Senhor, se é o dinheiro que vai atrapalhar de eu ter essa presença, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a devolver, eu estou disposto a fazer algo, porque eu achei algo muito além do que eu imaginava. Eu encontrei em Jesus um amigo verdadeiro, um amigo que chegou aqui não preocupado, não olhando para as coisas que eu tinha, mas preocupado com o meu coração, com a minha alma, com o meu espírito. E quando Zaqueu, irmãos, foi confessando, quando Zaqueu foi falando para o Senhor se alegrou. Eu me lembro, quando eu ouvi a palavra do Senhor, eu deixei a palavra do Senhor penetrar o meu coração. Naquele dia eu chorei muito, e eu falei para o Senhor tudo aquilo que eu estava vivendo no momento. A partir daquele momento, irmãos, eu não me senti acusado, eu não me senti apontado, e eu não me senti menor do que ninguém. Mas naquele momento que eu abri meu coração a Jesus, eu me senti amado, eu me senti valorizado, e Ele colocou uma paz no meu coração, uma paz no meu espírito, depois que eu confessei a minha vida perante o Senhor. Mas eu confessei, irmãos, e tomei uma posição. Eu confessei e renunciei àquilo que eu fazia antes e comecei a viver uma vida na presença do Senhor. E graças a Deus, hoje nós estamos aí caminhando com o Senhor, mais de quase 20 anos na presença do Senhor. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ter Ele como amigo, foi aceitar Ele como único, suficiente Salvador. E naquele momento, irmãos, a gente começa a ver a transformação, a mudança. Lógico, se eu falar para você que é fácil servir a Jesus, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita, porque tem muita coisa que acontece na caminhada, mas Jesus sempre disse para nós: esforça-te e tende o bom ânimo. Olhe para mim, que sou o autor e consumador da vossa fé. E isso foi algo que eu aprendi, porque qualquer segmento, qualquer lugar que você estiver, vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins, mas o que faz você manter a posição e continuar prosseguindo é você olhar para Jesus, é você manter o seu foco em Jesus. O homem é falho, nós somos falhos, nós cometemos erros, nós temos defeito, mas Jesus, Ele é perfeito. Então a gente precisa olhar para Jesus e continuar prosseguindo sempre ao alvo, porque é nele que está a nossa força, é nele que está a nossa salvação, é nele que está a nossa vitória, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quando Zaqueu abriu seu coração e ele confessou ao Senhor, o que Jesus falou para Zaqueu? Vejo que a salvação chegou a esta casa. Vejo também que este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio apontar, o Filho do Homem não veio a condenar, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu gosto muito dessa passagem, meus queridos,
Porque nós, quem éramos nós antes de Jesus? A vida que nós vivíamos, os pecados que nós cometíamos. Mas quando a gente se aproxima de Jesus, igreja, Ele não nos aponta, Ele não nos condena. A única coisa que Ele olha para nós é o nosso coração. E a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Eu acho lindo quando Davi escreve o Salmo 51. E Davi, ele naquele momento ele era rei. E ele fala para o Senhor em oração, e eu creio que ele estava com seus olhos cheios de lágrimas, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Ele não fez uma oração preocupado com o trono, ele não fez uma oração preocupado com a sua posição, com os seus bens materiais, com as suas riquezas, mas ele fez uma oração dizendo ao Senhor: não retire de mim o teu Santo Espírito, não retire de mim a tua presença. Irmãos, quantas pessoas têm deixado a presença de Deus de lado por coisas terrenas, pelo material? Quantas pessoas têm mudado o seu foco por causa do dinheiro? Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos um coração sincero, verdadeiro, quando nós abrimos o nosso coração perante o Senhor e desejamos Ele acrescenta o que eu preciso, o que eu necessito. E o acrescentar aqui é algo que você nem pediu, mas por você estar com o seu coração voltado às coisas do Senhor, Ele vai te acrescentando. É como se Deus estivesse te presenteando pelas suas atitudes, pela sua obediência. E eu quero dizer para você, nesse dia, você que vai ouvir esse áudio, não troca Jesus por nada. Não troca a presença de Jesus por nada. Não negocie. Continue olhando para Ele. Pare de dar ouvido a pessoas. Todo lugar tem crise. Todo lugar tem pessoas boas como tem pessoas ruins. Mas o que faz a diferença é o meu posicionamento. É o que eu realmente coloco no meu coração. Zaqueu, ele viu uma multidão que não gostava dele. Zaqueu viu uma multidão que se tornou uma barreira para ele. Zaqueu viu que o tamanho dele não favorecia ele a conseguir ver Jesus. Mas com todos os impedimentos e barreiras, ele não tirou o foco. Ele arrumou estratégia e ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus veio ao encontro dele. E a partir deste encontro, Zaqueu teve salvação. A salvação chegou para a casa dele. A salvação chegou para a vida dele. A salvação chegou para a família dele. A Bíblia diz: o que adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Irmãos, se o seu nome está escrito no livro da vida, se alegre por isso. Glorifica. Porque se seu nome está lá, é porque você é precioso, é porque você é valoroso e é porque você é um escolhido. Que nesse dia você possa refletir nessa mensagem, que nesse dia você possa analisar a tua vida antes de Jesus e a sua vida como está hoje com a presença de Jesus. E eu tenho certeza que você vai olhar e vai dizer: foi a melhor escolha que eu fiz. Foi deixar as minhas vontades de lado para viver conforme a vontade do meu Deus. Não tenho tudo o que quero, irmãos, mas tenho tudo o que preciso. Tenho paz de espírito, tenho alegria no meu coração e tenho a minha casa abençoada, porque estamos trabalhando e procurando fazer tudo aquilo que é do agrado do Senhor. Zaqueu, depois desse encontro, eu tenho certeza que nunca mais a casa dele, a vida dele foi a mesma, porque ele recebeu Jesus com alegria e a salvação chegou
para a vida dele. Que vocês possam ter uma quinta-feira abençoada, que vocês possam ter um dia glorioso, que vocês possam ter a presença de Jesus e se alegra, porque Jesus te ama, Jesus nos ama e ele não veio condenar, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fiquem com Deus, recebam um abraço do pastor João Pedro e até a próxima, em nome de Jesus.